Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 24 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar os destaques do Campeonato Brasileiro. Neste meio de semana aconteceu a 30ª rodada e, como sempre, com muitos jogos eletrizantes. O primeiro deles, vamos comentar sobre o Corinthians. Crise? Sem crise. Timão vence outra, embola o G4 e complica vitória no Brasileirão. O Robin Hood do Campeonato Brasileiro mostrou nesta quarta-feira que também pode ser malvado com os clubes que lutam na parte de baixo da classificação. E em um momento decisivo da competição, depois de dar um tempo na crise com a vitória sobre o Internacional, o Corinthians bateu vitória por 2-1 na Arena Pantanal em Cuiabá. Jogo este aí válido pela 30ª rodada. E ganhou força na briga por uma vaga na Taça Libertadores de 2015. Já os baianos seguem o calvário da luta contra o rebaixamento. O segundo triunfo consecutivo fez o Corinthians pular para a terceira colocação com 52 pontos, embolando a disputa na parte de cima da tabela. O Vitória se complica ainda mais, derrotado pelo Cruzeiro em casa na última rodada, na anterior, na 29ª, o Leão permanece com 31 pontos e termina a rodada de volta ao Z4. Para manter o embalo, o Corinthians tem agora o arquirrival Palmeiras pela frente neste sábado às 16h20 no Pacaembu. No mesmo dia, o Vitória tentará a reabilitação diante do Criciúma às 18h30 no Barradão. Portanto, aí o Corinthians vencendo a segunda consecutiva e conseguindo aí tirar o Robin Hood, o apelido que ganhou aí durante a competição por ganhar dos grandes e perder para os pequenos. Dessa vez o time do Corinthians conseguiu vencer também o Vitória, não chamado times pequenos, mas os times de baixo, na parte de baixo da tabela. E agora vai encarar o Palmeiras, um clássico paulista que não há favoritos, mesmo estando na frente do time alviverde. O Corinthians deve jogar sério e tem que jogar sério para poder aí continuar na caça à raposa ou até mesmo para conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já o Palmeiras, com emoção até o fim, empatou com o Cruzeiro no Mineirão. A força da pior defesa do Campeonato Brasileiro prevaleceu sobre o melhor ataque. Na noite desta quarta-feira, Cruzeiro e Palmeiras empataram por 1-1 no Mineirão, em um resultado que na teoria foi muito mais comemorado pelos paulistas que lutam para se manter fora da luta contra o rebaixamento do que pelos mineiros. Na prática, porém, a Raposa teve mais motivos para comemorar, já que conseguiu empate nos acréscimos, o que frustrou a empolgação alviverde. O resultado levou a Raposa aos 60 pontos na primeira colocação. A vantagem, porém, foi mantida em 7 pontos, já que o vice-líder São Paulo empatou sem gols com a Chapecoense em Santa Catarina. O Palmeiras foi aos 35 pontos e se manteve com certa folga do Z4. Preocupado em se defender, o Verdão não teve vergonha de se retrancar para segurar o grande poder ofensivo do Cruzeiro. Apesar de pressionar durante quase grande parte dos 90 minutos, os donos da casa quase pararam em grande atuação de Fernando Praz. Nos minutos finais, porém, tudo mudou. Moche deixou os paulistas em vantagem. Quando o triunfo parecia decidido, Dagoberto, que havia acabado de entrar, igualou o placar nos acréscimos em lance que teve certa colaboração do goleiro palmeirense. Na próxima rodada, o Palmeiras terá o confronto importante contra o Corinthians neste sábado às 16h20, horário de Brasília. O técnico Dorival Júnior encara, portanto, nada mais nada menos que o Corinthians, um clássico paulista, para se reerguer ainda mais na competição. No mesmo horário, o Cruzeiro pega o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Portanto, Palmeiras precisava da vitória, conseguiu arrancar o empate do líder Cruzeiro no Mineirão. Não foi um mau resultado, mas também não foi tão comemorado pelo fato de terem levado o gol nos acréscimos, o gol de empate, e ficou aí com a sensação, um gostinho de decepção, pois poderiam aí ter aguentado
a pressão cruzeirense e ter saído com os 3 pontos, que ajudaria muito a equipe a sair da briga pelo Z4. Já o time do Cruzeiro lidera isoladamente com 60 pontos e a cada rodada vê o título mais próximo. Edson marca no fim, Fluminense vence Santos e se aproxima do G4. Antes de Santos e Fluminense entrarem em campo na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, 2 concorrentes à vaga da Taça Libertadores tropeçaram no Brasileirão. O Atlético Mineiro empatou e o Inter perdeu. Havia chance então de aproximação ao G4. E com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, o tricolor aproveitou a oportunidade. Edson apareceu livre na área e determinou 1 a 0 ao desviar cruzamento de Chiquinho. Um lance que salvou uma partida com futebol pobre. O placar deu nova esperança aos cariocas, que inverteram de posição com os paulistas. Estão em 7º lugar. A diferença ao Galo, o 4º colocado, agora caiu para 3 pontos. Faltam 8 rodadas e o Peixe está 6 pontos distante e é o 8º. A equipe paulista nunca frequentou a elite da tabela e o tricolor esteve nela pela última vez há 15 rodadas. O sábado é o dia em que as duas equipes voltam a campo. No Maracanã, às 16h20, o tricolor fluminense recebe o Atlético Paranaense. Um pouco mais tarde, às 18h30, na Arena Condá, o Santos desafia a Chapecoense. Portanto, é o Santos derrotado na Vila Belmiro, não conseguiu aí um bom resultado, perdeu para o Fluminense e viu aí o G4 ficar mais distante. Portanto, agora diante da Chapecoense, tentará reverter essa situação e voltar de novo à briga. Só que lembrando, né, a Chapecoense está sendo um time muito difícil de ser batido, principalmente em sua arena, onde será a partida deste sábado. Prova disto foi o time do São Paulo, que em jogo de pouca inspiração só empatou com a Chapecoense e ambas equipes lamentaram. A história se repetiu novamente. O Cruzeiro tropeçou e o São Paulo não aproveitou. Depois de a Raposa ter ficado no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, o tricolor entrou em campo sabendo que se vencesse, diminuiria para 5 pontos a distância para o primeiro colocado. No entanto, após mostrar um futebol razoável, apenas no segundo tempo, a equipe não passou do 0 a 0 com a Chapecoense, que foi amplamente superior na etapa inicial. No final, as duas equipes deixaram o campo lamentando o resultado. Isso porque, se o tricolor seguiu a 7 pontos do líder do campeonato, 60 a 53. Já o time catarinense continuou próximo da zona de rebaixamento com 35 pontos. A equipe do técnico Jorginho tem 4 de vantagem sobre o Vitória, que abre o Z4. Os dois times voltarão a campo na próxima rodada em dias diferentes. No sábado, a Chapecoense atua de novo como mandante, desta vez contra o Santos, como dissemos há pouco, em duelo programado para as 18h30. Na segunda-feira, será a vez do tricolor jogar contra o Goiás, no estádio do Morumbi, a partir das 20h30. Os jogos serão válidos aí pela 31ª rodada. Lembrando, né, não teremos rodada no domingo, pois domingo é o dia de eleição, segundo turno. Portanto, nenhuma equipe irá jogar no domingo. Além dos jogos com os times paulistas, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro teve também os seguintes resultados. Na terça-feira, Bahia e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1. O Flamengo, na quarta-feira, venceu o Inter por 2 a 0. O Corinthians 2 a 1 no Vitória. E o Cruzeiro 1 a 1 com o Palmeiras. Criciúma, jogando em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 1 a 0. O Curitiba deu um salto enorme na tabela, era o último colocado e agora está fora da zona de rebaixamento, ao vencer aí o Botafogo por 2 a 0. O Grêmio venceu o Figueirense por 1 a 0. O Santos perdeu em casa para o Fluminense e o São Paulo empatou fora com o Chapecoense em 0 a 0. E o último jogo da rodada, Sport 0, Goiás 1, Goiás jogando fora, será o próximo adversário do São Paulo na segunda-feira, venceu o Sport na Ilha do Retiro e, portanto, após esses resultados, a classificação ficou da seguinte maneira:
Cruzeiro lidera, como sempre, isolado, com 60 pontos. Em segundo, São Paulo com 53. O Corinthians agora vem em terceiro com 52, um a menos que o São Paulo. O Atlético Mineiro vem em quarto com 51. Em quinto lugar, o Internacional com 50 e em sexto o Grêmio também com 50. O Fluminense vem em sétimo com 48. O Santos em oitavo com 45. O Goiás em nono com 41. E o Atlético Paranaense em décimo com 40. Os mesmos pontos do Flamengo, 11º, que também tem 40 pontos. Em 12º vem o Sport com 37. 13º, o Figueirense com 35. Palmeiras e Chapecoense, 14º e 15º, também com 35 pontos cada. Em 16º, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Coritiba, com 32 pontos. E no Z4, Vitória e Bahia, 17º e 18º, ambos com 31 pontos. E em 19º e 20º, Botafogo e Criciúma, ambos com 30 pontos. Portanto, a parte de baixo da tabela, muito mais emocionante que a parte de cima. Uma briga acirrada entre as equipes de baixo. Lembrando aí que 4 irão cair para a Série B do ano que vem, 4 times. E do último ao 13º, né, do 20º ao 13º, a diferença é de apenas 5 pontos. Lembrando que o 13º é o Figueirense com 35 pontos. Portanto, ainda faltando 8 rodadas, muitas surpresas aí pela frente e poderão acontecer até times caírem aí inéditos, né? Times caindo para a segunda divisão do ano que vem. Falamos da 30ª rodada e a 31ª será neste sábado e também complemento na segunda, por questões do segundo turno das eleições. E neste sábado, Fluminense e Atlético Paranaense abrem a 31ª rodada. O jogo será às 16h20 no Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense. No mesmo horário, o clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. O jogo também às 16h20, o jogo será no Pacaembu. O mando é do Palmeiras. No mesmo dia e horário, às 16h20 do sábado, Figueirense encara o líder Cruzeiro no estádio Orlando Scarpelli. Todos estarão aí de olho no Cruzeiro para ver aí aonde esse time irá chegar. Curitiba e Grêmio jogam no Couto Pereira no sábado, porém às 18h30. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Sport também jogam no estádio Independência. Também no sábado, Vitória e Criciúma às 18h30 no Barradão. Ainda no sábado, Chapecoense e Santos. O jogo será na Arena Condá, também às 18h30. Os dois últimos jogos de sábado serão às 9 horas, às 21 horas, horário de Brasília. Botafogo e Flamengo, também outro clássico, grande clássico carioca. Botafogo e Flamengo será na Arena da Amazônia, campo neutro, e que prevalecerá aí com certeza a torcida do Flamengo, pois a maior torcida do país. Com certeza não será bom para o Botafogo em termos de público, mas com certeza em termos de renda, pois Botafogo irá sair aí com o bolso cheio em caso de público alto no confronto. O último confronto do sábado fica entre Internacional e Bahia. O jogo será no Beira-Rio às 21 horas de sábado. Apenas na segunda teremos São Paulo e Goiás. O jogo será no Morumbi às 20 horas e 30 minutos. Portanto, São Paulo e Goiás vão poder acompanhar aí a rodada, a 31ª rodada de camarote e ver o que precisam fazer na segunda-feira. E é lógico, as duas equipes precisando e muito da vitória, pois Goiás ainda corre pequeno risco, mas ainda corre de rebaixamento, e o São Paulo precisando e muito da vitória para tentar alcançar o Cruzeiro ou até mesmo permanecer no G4. Portanto, na segunda-feira falaremos todos esses resultados e a nova classificação. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre Segundona, Copa Paulista e também futebol amador. Até já.
Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos no primeiro bloco sobre o Campeonato Brasileiro, né? A rodada que acontecerá amanhã com complemento na segunda-feira. Eletrizante, vale você acompanhar aí seu time, e na segunda-feira estaremos falando tudo o que de melhor aconteceu nessa 31ª rodada. Para a gente dar sequência, vamos falar agora do Paulista da segunda divisão. Faltando apenas agora a grande final. Atibaia e Nacional farão aí a final para decidirem quem será o campeão deste ano do Paulista da segunda divisão. E o Atibaia quer primeiro título de sua história. Finalista desta segundona do Campeonato Paulista, o Atibaia não quer dar por encerrado o objetivo da competição, que era o acesso à Série A3. Focado no final, diante do Nacional, o Falcão quer o primeiro título de sua história. Dono de uma campanha exemplar na fase anterior, com 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, o Atibaia terminou como líder do grupo 18, com os mesmos 10 pontos do Barretos, porém com um saldo de gol maior. Leonardo Silvério, diretor de futebol do Atibaia, ressaltou a importância do título inédito. Esperançoso pelo título, o diretor de futebol Leonardo Silvério comemorou o acesso, mas ressaltou que o campeonato ainda não terminou. Abre aspas. Estamos felizes com o acesso, mas agora queremos coroar a conquista com o título do campeonato. Seria muito importante, até mesmo como forma de reconhecimento pelo que os jogadores mostraram dentro de campo. Um prêmio para todos que estiveram aqui no estadual, disse o diretor de futebol Leonardo Silvério, fecha aspas. A história do Atibaia no cenário do futebol é bem recente. O clube foi fundado em 2005 e começou a participar de competições oficiais da Federação Paulista em 2006, mas já se mostra competente ao garantir o primeiro acesso com menos de 10 anos de existência, com sobra e brigando pelo título. Portanto, aí um grande jogo neste sábado às 16 horas, para você aí apaixonado por futebol do interior, não dá para perder aí este grande jogo, essa grande final. Lembrando que as duas equipes estarão no próximo Campeonato Paulista da Série A3, juntamente com o Barretos e o time do Primavera,
que conseguiram acesso e vão jogar contra Votuporanguense no próximo ano. Portanto, boa sorte aos dois times, às duas equipes, que vença o melhor. Na segunda-feira estaremos falando o resultado deste primeiro jogo da decisão, lembrando que o segundo jogo será no próximo sábado, dia 1/11, no mesmo horário, às 16 horas, porém na casa do Nacional, que teve a melhor campanha entre as duas equipes durante a competição. Falamos de Votuporanguense e a Copa Paulista. A Copa Paulista também terá sequência. As quartas de final começam também neste sábado. E o Votuporanguense vai encarar o Santo André em seu estádio Plínio Marim a partir das 18h30. Portanto, neste sábado, 18h30, Votuporanga deve lotar o estádio Plínio Marim para empurrar a equipe contra o time do Santo André, pois busca aí um título inédito para a equipe e também, quem sabe, com o título consegue a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. A tarefa não será fácil, mas é claro, com o apoio da torcida e o time jogando para frente, conseguirão sim um bom resultado neste jogo de ida. As outras partidas das quartas de final, teremos Internacional de Limeira contra 15 de Piracicaba, neste sábado às 16 horas. Também no sábado às 18, São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto. E complementando às 19 horas, Rio Branco de Americana contra Independente. Portanto, estes são os 4 confrontos das quartas de final da Copa Paulista. Boa sorte também às equipes, né, que farão os jogos de ida e os jogos de volta marcados aí para o dia 31 e dia 1º, sexta e sábado que vem. Mudando de Copa Paulista para futebol amador, neste domingo, mesmo sendo domingo de eleição, futebol amador não para. Coab, TEF e Sabesp farão a grande final da 10ª Copa Poliesporte de Futebol Society. No último domingo, 19, pela manhã, no campo da Encabras, foram disputados 2 jogos válidos pela semifinal da 10ª Copa Poliesporte em Fernandópolis. Em 2 grandes jogos, Coab e TEF e Sabesp conseguiram levar a melhor sobre seus adversários e garantiram a vaga aí para essa grande final do torneio, que será realizada no domingo, dia 26, no campo da Sabesp, a partir das 10 horas. Local este que foi definido no início da competição por todos os representantes da equipe, que acabou aí beneficiando o time da Sabesp, que conseguiu chegar à final e poderá decidir em casa. Nos confrontos das semifinais, o time da Coab TEF, dirigido pelo treinador Val, garantiu a sua vaga na grande final ao derrotar o forte time da Ingerbe, comandada pelo treinador Pompeia, pelo placar de 3-1. Do outro lado, o time da Sabesp, comandada por Baiano, garantiu a sua vaga para a grande final, derrotando a também forte equipe do Manchester Casa das Antenas Sky, comandada pelo treinador Baiano, também da Barraca do Caju. Grande Baiano. O time da Sabesp venceu o time do Manchester Casa das Antenas pelo placar de 2-1. Portanto, farão a final neste domingo às 10 horas, horário de Brasília, no campo da Sabesp em Fernandópolis. Para você, portanto, de Fernandópolis e região, que gosta de futebol amador, é um prato cheio, será um grande jogo e com certeza que vence o melhor. Clube do Esporte e Canal 10 estarão presentes para registrar tudo o que de melhor acontecer nesta grande final. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, sua audiência. Continue conosco no Canal 10, assista a nossa programação e segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço, bom final de semana, boa eleição, bom segundo turno a todos e até segunda, se Deus quiser. Até lá.